Fala, investidores! Hoje nós vamos aprofundar a mais alguns aspectos que conversamos sobre o GARI 11. O que a gente vai fazer então? Vai destrinchar esse fundo em duas partes aqui, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o portfólio da empresa, o setor que ela atua, a estrutura de receita, que eu já adianto que é bem concentrada, a qualidade desses inquilinos, a atuação geográfica da empresa, a questão de ESG da empresa, né? Responsabilidade social. E depois a gente vai falar sobre características do mercado especificamente, da oferta, pagamento de dividendo, comparar a rentabilidade desse ativo com um título público, analisar a liquidez desse fundo, enfim. Bora lá. Para começar, vamos falar do setor que o fundo está inserido, né? O setor de condomínio logístico no Brasil, que responde por 50% da receita, apresenta vacância hoje de 8,4%, que é a menor em 10 anos. Tem uma forte demanda, né? Aumento do valor dos aluguéis, está em expansão, construção de novos galpões, ou seja, temos um cenário aparentemente positivo, né? Quanto a esse setor de atuação. Vamos olhar o fundo em si. Já que a gente olhou o setor, vamos olhar o fundo, né? Quem paga? Quem gera essa receita? Os inquilinos da empresa, né? Ele tem uma forte concentração de receita em pouquíssimos clientes, né? Se a gente for olhar, quase 95% das receitas são concentradas em só 4 clientes, que são a British American Tobacco, a Souza Cruz, né? 28%, o Grupo Mateus, 27%, o Grupo Pão de Açúcar, 23,6% e a BR Foods com 15,9%. Ou seja, ter uma concentração em poucos clientes é importante a gente ter em mente que o portfólio-alvo do fundo são exatamente esses ativos de primeira linha, essas empresas de primeira linha, alocado para inquilinos com capacidade de crédito, e isso de fato acontece, dá para ver, são empresas grandes, né? São 73% dos inquilinos desse fundo, eles são avaliados com rating AAA, né? O melhor rating do mercado. Só um dos clientes não é listado em bolsa, ou seja, não tem informações financeiras públicas. Então, aparentemente, estamos falando de clientes sólidos, né? Apesar de muito concentrados. No total, esse fundo tem 25 imóveis, eles são distribuídos entre 10 estados diferentes do Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Bahia, enfim, são os principais. Qual que é a vantagem disso? O rendimento total do fundo ele fica menos impactado com qualquer abalo regional, né? Alguma crise regional específica que aconteça no país, impacto climático, enfim. Agora um ponto que chama atenção. O maior cliente é uma empresa de tabaco, de cigarro. Embora seja uma empresa AAA, pela S&P, o desempenho dela em critérios de ESG, né? Critérios ambientais, sociais, de governança, é bem baixo, pela natureza mesmo do negócio, né? Eu não sei se esse é o seu caso, mas tem muita gente que não gosta de investir em setores como esse. Inclusive, vários investidores institucionais e outros fundos com mandato, eles podem evitar investir no GARI 11 exatamente por conta disso, né? E isso, obviamente, limita a demanda pelas cotas, pode prejudicar a valorização do mercado do fundo e pode prejudicar, claro, a liquidez do fundo como um todo. Além disso, essa empresa, por ser uma empresa de cigarro, acaba tendo uma pressão regulatória significativa e isso pode piorar o desempenho dela e quem sabe até a renovação de contrato, né, a capacidade de pagamento, enfim. Acho que a gente destrinchou bem a estrutura do fundo, né? Tem mais uns detalhes aqui, tá, que a gente quer trazer para vocês, que podem mudar até a sua opinião sobre investir ou não no fundo, né? Mas, como eles são mais complexos, deixar isso pro vídeo 3, beleza? Bora falar de rendimento? Quanto esse fundo tem potencial para render no seu bolso, que é isso que importa, né? Para começar, vamos falar sobre dividendo, tá? Temos boas notícias. O fundo paga dividendos mensais, muito bom, muito buscado em fundos imobiliários, né, tal da renda passiva. Além disso, olhando para os últimos 12 meses, o GARI teve um yield de 11,7%. Só para a gente ter uma noção comparativa, tá? A média dos fundos de tijolo híbrido foi de 7,4%. Fundos de logística foi de 9,3%. Fundos de renda urbana, 10,8%. Ou seja, o pagamento de dividendos do fundo é superior que o da média que o mercado paga. Mas a análise sobre investir ou não deve ir além dos dividendos. Vamos comparar esse ativo então com um NTNB, um ativo livre de risco, né, um título público, para ver se o prêmio de risco dele compensa, tá? Se a gente for olhar o relatório gerencial do fundo, né, no final de setembro, agora, o spread, né, o prêmio de risco entre o NTNB de 2035 e o fundo era de aproximadamente 5,44%. O que é importante a gente observar? Que em todas as janelas, ao longo de todo esse período, o fundo supera o título público e o rendimento médio do mercado, ou seja, nas cotações ajustadas aí por rendimento, a cota patrimonial desse fundo retornou mais de 50% e a precificação de mercado mais de 22%. No mesmo período, o IFIX, que é o índice, né, que reúne os principais fundos imobiliários, teve um retorno só de 14,5%. Ou seja, o fundo ele não só te paga dividendo acima do mercado, mas as cotas valorizam o seu patrimônio. E claro, se você resolver sair do fundo, vender sua cota no mercado, você ainda tende a ter um lucro sobre o valor que comprou.
Pô, nada mal, né não? O fundo ele teve um crescimento significativo da sua base de cotista a partir de 2023. Tinha cerca de 30 mil cotistas, hoje tem mais de 300 mil. Com isso, o fundo tem um volume de negociação diária bastante elevado, cerca de 5 milhões de reais, e é um dos fundos mais líquidos do IFIX, né? Bom, pessoal, acho que tá bom, né? No nosso segundo vídeo, a ideia era exatamente detalhar melhor para vocês o que acontece nesse fundo, o portfólio, o rendimento. Agora, para você formar a sua opinião, se esse ativo faz sentido ou não para sua carteira, eu acho que vale ficar ligado no nosso terceiro vídeo sobre esse ativo, né? Porque a gente vai apresentar alguns detalhes que muita gente não se liga e acaba perdendo uma grana por conta disso. Então, para você não cair nisso, fica aqui com a gente. Até mais.